Boa noite a todos. Já já iremos começar a nossa live de hoje. Boa noite, professor. Boa noite, Flavinho, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Hoje nessa reta final, né, Boa noite, Horácio? Lídia, que está nos prestigiando. Ah, Bem-vindo. olha, pessoal, a Ana Maravilha. Paula, Niterói. E pessoal, Oi, Mote. coloquem o estado do Brasil que vocês estão falando, ou o país que vocês estão falando. Belém do Pará. Nossa, conterrâneo meu. Boa noite, Maria. Portugal. A Serra Gaúcha. Elisete, Dione, a Lígia, minha amiga, Boa noite, Lígia. Fabi. Aikido deve ser o Fernando, né, lá em Itajaí. A Nani, meu amor. A Lívia, Ideia, Sandra, Genilda da Bahia. Professor, hoje a live promete, né? Hoje a live vai ser muito especial. Tenho certeza que as pessoas vão ter muitos insights hoje também. Hoje, os grupos que foram montados a partir das lives, pelo link que estava na bio, o grupo VIP, ficou no maior horroroso. Na verdade, foram 9 grupos no total, né? Todos lotados. Porque hoje foi revelado uma grande promoção, né? E hoje as pessoas estavam frenéticas lá. E depois vai ser interessante, Flávio, você revelar essa grande promoção aqui para o pessoal da live no finalzinho, né? Sim, fiquem por aí, porque no final eu vou revelar uma coisa muito especial para todos vocês que estão aqui na live, que a gente decidiu, antes de começar a live, estender para as pessoas da live que não entraram nos grupos VIP. Perfeito. Bom, então, aproveitar que a trilha chegou ao fim para começarmos então. Pessoal, boa noite a todos, bem-vindos. Bem-vindo, Flavinho, a mais essa live de hoje. E como vocês sabem, esta live de hoje é a última live, a última parte da série especial A Consciência da Abundância. E é o final de uma série, mas eu tenho certeza que é um novo começo na vida de quem acompanhou essa jornada, né? Porque eu estou realmente convencido, Flavinho, de que se as pessoas realmente seguirem o que foi exposto aqui e começarem a exercitar as posturas que nós trabalhamos, elas vão literalmente mudar as suas vidas para melhor. E no final nós vamos falar esse projeto especial que poderá também ser a evolução, né? Um outro passo importante a partir dessa série, né? Isso. E o tema de hoje, não é um tema, na minha opinião, também muito importante, por isso que eu deixei esse tema como último tema da série, é encontrando o equilíbrio. Por quê? Porque quando você está em equilíbrio, a abundância se expressa naturalmente. Então eu quero explicar o que é este equilíbrio e como restaurar esse equilíbrio dentro desse contexto
né, dentro desse contexto de informações que nós estamos trabalhando aqui. Agora, tudo que nós expusemos ao longo da nossa jornada, aqui da consciência da abundância, sinaliza para um único ponto, para um único cenário. E qual é este ponto que tudo que eu falei sinaliza? O poder está em você. O poder está em você. Como disse Ernest Holmes, um grande metafísico norte-americano, você é o único poder, não existe outro poder. Ou seja, não existe nenhuma causa externa à consciência. Você é a máxima causa. O que implica também colocar, a partir dessa perspectiva, você sendo a máxima causa, não existe nada além de você determinando a sua vida. Não existe nenhuma vontade alheia à sua forçando você a uma situação. Não existe um destino traçado, porque o futuro ele é plástico, ele está mudando a cada momento a partir das decisões que nós tomamos aqui no presente. Até mesmo o karma é o resultado de como você respondeu e reagiu nas interações pretéritas, o que formulou em você um conjunto de receptores emocionais que irão lhe dirigir para as experiências hoje compatíveis com aqueles receptores. Isso é tema de uma aula que eu dei há um tempo atrás, né, Flavinho? Sobre receptores emocionais. Foi uma live. Exatamente. Então, se nós somos a máxima causa, e se nós entendermos isso e focar este poder realmente em nós e assumir este poder, nós temos aí uma perspectiva incrível. Na verdade, quando eu me refiro que você é a máxima causa, eu me refiro ao nível mais profundo e criativo da sua própria consciência, que vem sendo deturpado, vem sendo mascarado e vem sendo mitificado. Eu citei em uma dessas lives que é recorrente na nossa história as tentativas de deslocar esse centro absoluto de consciência, de inteligência, para fora de nós em figuras míticas. E ao longo da história nós fomos forçados a venerar essas figuras míticas como forma de supressão desse poder em nós. Porque enquanto você depende de uma figura mítica, na qual você acredita que ela detém o poder, você então não se sente apto para comandar a sua vida, para reger a sua vida. E isso é muito recorrente. Então eu poderia dizer, Flavinho, que essa jornada também é, é uma forma de vivificar a verdadeira autoestima, fazer com que as pessoas realmente aceitem e reconheçam que o poder está nelas. Essa jornada, inclusive, para mim, foi muito reflexiva, né? Todas essas lives, eu aprendi muito, refleti muito, né? Conversamos muito sobre o conteúdo. E eu acredito que todos aqui também, né? Porque recebemos muitas mensagens, eu recebi muitas mensagens no privado, pessoas comentando, falando quanta informação, quanto conhecimento maravilhoso que estava sendo compartilhado, né? Realmente foi transformador para todos nós envolvidos nisso, né? Com certeza. E o que está muito arraigado em nós, ou melhor, na grande maioria das pessoas, é a ideia de um mundo difícil, né? A nossa neuroótica ela está ainda muito carregada por essa ideia, por conta da pressão de comunicação e a massificação de informação que molda a sua ótica de vida para isso. Então, a sua ótica de vida foi montada a partir desse conceito de que o mundo é difícil. E o que é um mundo difícil? Um mundo governado por estímulos fortes. Dor é um estímulo forte. Se nós analisarmos, por exemplo, o fenômeno da dor sobre a ótica da biologia, nós vamos entender que a dor é um fenômeno temporário. Ela existe para ser superada. E ela sinaliza que há algo corrompendo a ordem natural do funcionamento do seu corpo. Então, quando você sofre, esse sofrimento também está sinalizando que você está corrompendo a ordem natural da sua vida.
Até que chega um momento que você cede a esse sofrimento, você se rende, você então supera esse sofrimento e você então reconstrói, não é? Quando a gente fala de dor e sofrimento, respondendo à pergunta da Paty, veja, dor é um fenômeno fisiológico, sofrimento é um fenômeno psicológico. Então, sendo um fenômeno psicológico, você aprende a sofrer. Sofrimento é aprendizado, não é natural. A dor é um fenômeno da própria fisiologia. Muito bem. Agora, se nós entendermos, Flavinho, que somos uma manifestação única e singular da inteligência do universo, do próprio universo, se nós aceitarmos isso, que nós somos a inteligência do universo se realizando no espaço e no tempo, e que, portanto, somos únicos, nós somos então diferentes, muito diferentes. Você não é igual a nada. Você e você é diferente. E nós vamos descobrir hoje que a diferença é o nosso superpoder. O seu superpoder é a diferença. Por quê? Porque para o universo não existe o conceito de igualdade. Para a inteligência universal não existe o conceito de igualdade. Nada, absolutamente nada, é igual a nada. No universo, se nós avaliarmos, nós vemos que há uma expressão muito diversa de estruturas, e essas estruturas são diferentes umas das outras. Podem haver estruturas similares, mas não idênticas, não é? E se olharmos também na diversidade das espécies, nós vamos entender que a diferença é um fator de equilíbrio. O indivíduo, a nossa espécie só sobreviveu porque ela se diferenciou ao longo dos milênios e, portanto, podemos considerar que a diferença para o universo é um fator de equilíbrio. A diferença é um fator de equilíbrio. Ou seja, se para o universo a diferença é um fator de equilíbrio, nós podemos também considerar que é a partir do momento que você, enquanto indivíduo único, singular e diferente, começa a se harmonizar com a sua diferença, você passa a restaurar um equilíbrio essencial. Um equilíbrio essencial. E quando você restaura este equilíbrio essencial, você passa a se expor aos fluxos infinitos de abundância. Então, o que eu estou colocando que o encontro com este equilíbrio que abre as possibilidades na sua vida, sobretudo as possibilidades de abundância, acontece quando você se harmoniza com a sua diferença. Jung formulou brilhantemente na psicologia analítica o conceito de individuação. E para Jung, individuação era também uma inclinação natural em todo ser humano. O que ele definiu como individuação? Um processo contínuo e constante de diferenciação, em que o indivíduo interrompe a identificação infantil com o externo e passa a ser orientado pelo centro de inteligência ou o todo em si mesmo que está em si. E, segundo Jung, este processo contínuo e constante de diferenciação não é se tornar uma outra coisa, é se tornar cada vez mais si mesmo. E à medida que você vai se tornando cada vez mais si mesmo, você vai exercendo a sua diferença, você vai ganhando maior coesão. E para Jung, qualquer resistência a esta inclinação natural, à individuação, resultaria em toda sorte de dificuldades, de problemas e de doenças. Porque aqui no nosso contexto, quando nós falamos de expansão da consciência, nós estamos falando de um caminho de volta para si, não um caminho de ida para algum lugar. Então, a expansão da consciência se dá por este movimento de retorno. Onde eu quero chegar? Que há uma correspondência, há uma conexão direta, e aqui existe a chave que eu quero apresentar hoje.
há uma correspondência direta entre a abundância como tendência natural no universo, que é a sexta lei, e a individuação como inclinação natural do ser humano. Em outras palavras, quanto mais você é você, menos resistência você impõe a este fluxo natural de abundância. Olha a chave que eu estou apresentando hoje aqui. Quanto mais você é você, quanto mais você se harmoniza com a sua diferença, quanto mais você se assume, quanto mais você se aceita, menor é a resistência que você impõe à tendência natural de abundância. Isso é tão claro que, se você observar as pessoas que atingiram níveis realmente muito complexos de realização na vida, níveis muito profundos de abundância genuína, essas pessoas, elas são tão elas são tão, elas assumem tanto a sua própria diferença, que elas se tornam pessoas muitas vezes exóticas e muitas vezes interpretadas pela sociedade como estranhas ou excêntricas, porque a nossa sociedade, nosso sistema, ele ainda está preso e embriagado pelo conceito do igual. Temos que ser igual, temos que pensar igual, temos que nos vestir igual, temos que usar o mesmo corte de cabelo, temos que escrever sobre uma linha e temos que viver igual. Temos que viver como todo mundo vive. Então é muito importante frisar que nós estamos sofrendo a pressão de comunicação de um sistema que nos força a seguir o caminho da igualdade. Que castra, né? A autenticidade. Castra a nossa autenticidade. Perfeito. O que castra a nossa autenticidade, o que sequestra a nossa alma, porque no momento em que você cede esta pressão de se tornar igual a alguma coisa, esse se tornar igual a alguma coisa é receber a aceitação e a aprovação da sociedade, do sistema. O diferente, até hoje, em pleno século XXI, não é bem visto e não é bem quisto. É só observarmos a história do nosso planeta. Todas as pessoas que fizeram diferença no planeta, que mudaram o rumo da história, foram pessoas taxadas como loucas, como excêntricas, e que depois foram aplaudidas de pé, depois que elas morreram, né? E viram que elas deixaram um legado extremamente extraordinário. E eu sempre falo, tem uma frase minha que eu digo assim: quando você assume a sua diferença, você faz a diferença no mundo. Porque há um poder extraordinário nesta polarização, neste processo de você se polarizar com a sua diferença. No processo de você se harmonizar cada vez mais. Porque o que causa conflito em nós e o que compromete a expressão da nossa abundância, em grande parte, é esta luta interior do seu ser querendo se expressar na sua mais profunda potência, na sua mais profunda diferença, e uma estrutura artificial imposta tentando suprimir isso. Como nós não fomos levados desde cedo a abraçar a nossa diferença, parte do nosso poder ainda energiza essa estrutura artificial que é o padrão da igualdade. E uma outra parte em nós, que não cede a este padrão de igualdade, faz uma pressão. Então cria-se um conflito interior e um dispêndio de energia muito grande que causa a supressão dos fluxos de abundância em nossa vida. Toda pessoa que me procura em consultório, que se queixa por um bloqueio X ou Y na sua vida, parte desse bloqueio se deve a duas coisas. Primeiro, esforço. Se a natureza não reconhece esforço, se o universo não reconhece esforço, quando você se esforça, você está num movimento contra o funcionamento do universo. Então você entra em bloqueio, você bloqueia a sua vida por se esforçar. E parte dessa dificuldade
vem da resistência da pessoa em se assumir, em assumir a sua diferença. Então, quando eu coloco que a diferença em nós, a nossa diferença é o nosso superpoder, agora, talvez as pessoas estejam entendendo o porquê. Porque Que essa harmonização. eu acho que a diferença é a extensão, né? Que é mostrada da nossa essência, né? Exato. E é uma coisa muito interessante, porque à medida que você vai cedendo cada vez mais a sua natureza, a sua diferença, você vai desvelando camadas em você extraordinárias. Potenciais vão sendo revelados e naturalmente a sua vida começa a se abrir sem nenhum esforço. Muito pelo contrário, pelo simples fato de você estar se harmonizando com a sua natureza. Quando eu falo de diferença aqui, eu estou me referindo à sua própria natureza. Vamos entender esse raciocínio. Se a sua natureza é a expressão individualizada da natureza do universo, que é uma inteligência atemporal e abundante, se você se harmoniza com a sua diferença, com a sua natureza, você naturalmente se harmoniza com a natureza do universo. E uma vez que você esteja em ritmo harmônico com a natureza do universo, você então está exposto sem resistência a esse fluxo de abundância que irá te conduzir para situações incríveis. Alguém perguntou aí, como saber se a diferença entre exercer a sua diferença e rebeldia? A rebeldia é ainda o efeito de alguém que resiste à diferença. O rebelde é aquela pessoa que se sente oprimida. Quando você se rende à sua diferença e você se aceita absolutamente, não existe mais rebeldia. Porque não existe mais o movimento opressor. É uma Porque você revolução não silenciosa. precisa convencer mais ninguém. Exatamente. É uma revolução silenciosa. Não é um mecanismo que envolve um exercício de força contra o sistema. É um exercício interior através do qual você, num ato gracioso, cede por entender que você despende muita energia tentando se manter na contracorrente do teu ser. E, portanto, podemos estabelecer aqui a sétima lei interior da abundância universal. Então, hoje aqui na live, nós estamos estabelecendo a sétima lei interior da abundância universal. E qual é esta lei? A restauração do seu equilíbrio essencial garante uma vida plena e abundante. Vou repetir. Depois a gente vai revisar, não é? As 8 leis, falta mais uma lei que eu vou explicar hoje, as 8 leis interiores da abundância universal. Mais para o final eu vou revisar. Mas a sétima lei que nós estamos estabelecendo aqui hoje é a restauração do seu equilíbrio essencial garante uma vida plena e abundante. Em outras palavras, quando você compreende que a sua vida é o resultado do seu apego a uma representação ou uma interpretação mental da realidade, você tem uma chave fundamental. Porque o resultado na sua vida é sempre o efeito deste apego a um modelo mental que você usa para interpretar a realidade. Né? Então, o como você pensa a vida, o como você se pensa, é o que irá determinar tudo. Então, você tem como escolha, como liberdade de escolha, fazer a escolha de mudar essa interpretação da realidade. Não é? Você pode adotar uma visão de mundo muito mais leve, muito mais ampla, muito mais abundante. Aí tem sempre uma pessoa que me pergunta assim, mas isto não é a realidade. As pessoas confundem isso como alienação ou indiferença ao mundo, e não é. Ou você prefere compartilhar a vida que a maioria está vivendo aí fora? É uma escolha que você pode fazer. Você pode
optar em viver como todo mundo vive e sofrer e ter as mesmas deficiências e dificuldades que todo mundo tem. Ou você pode, num ato de revolução interior, fazer a escolha de mudar a sua neuroótica, mudar a ótica, a sua neuroótica, a sua ótica de vida. E ninguém tem o poder de lhe impedir de mudar a sua visão de mundo. E nesta nova visão, esta nova visão, ela deve ser embasada na sua diferença. Essa nova visão, ela deve contemplar a compreensão de que você é uma expressão única da inteligência do universo, de que você, portanto, por ser um indivíduo único e singular, é diferente e, portanto, sendo diferente, a sua diferença, o exercício da sua diferença é um exercício de se harmonizar com a natureza do universo. Você, então, possui uma chave extraordinária para mudar a sua realidade definitivamente. Então, como eu conversei com o Flavinho agora há pouco, né, Flavinho? A gente resolveu hoje, quando eu terminar toda essa parte que eu estou hoje compartilhando, nós iríamos abrir para algumas perguntas. E eu gostaria só de fechar as 8 leis interiores da abundância universal e revisar com vocês, e aí nós vamos abrir para perguntas. Pessoal, o pessoal que está, às vezes, postando, tá sem som, o vídeo parou, não é problema aqui conosco, é com o seu celular. Entra de novo, tá? Ou na internet da pessoa, né? Isso. Então, vamos lá, Flavinho, vamos revisar, vamos revisar as leis e vamos fechar com a oitava. Sim. Como hoje é a oitava parte da série, nós vamos então fechar o circuito com as 8 leis interiores da abundância universal. Primeira lei. A primeira lei diz que a consciência da abundância lhe dá acesso a toda abundância. Essa consciência é uma compreensão maior deste processo. Segunda lei. A segunda lei, ela preconiza o seguinte, que a expressão da abundância se dá não por esforço, e sim a partir de uma nova percepção esta embasada numa visão maior de mundo, mais abundante, mais construtiva, mais proativa. Terceira lei. Abundância não é para se ter segurança na vida. Abundância é para ter liberdade de experiência. Quarta lei. A consciência do seu valor desperta a fonte de toda abundância que está em você. A fonte da abundância não está em nenhum outro lugar, está em você. Quinta lei. Estar a seu favor leva a inteligência universal lhe favorecer abundantemente. Agora é a sexta, né? Sexta lei. A sexta lei é... Não, a quinta, acho. Sexta lei, é a sexta agora. Sexta lei. Tá. A sexta lei diz que a abundância é uma tendência natural no universo. A abundância é uma tendência natural no universo. Sétima lei. A restauração do equilíbrio essencial garante uma vida plena e abundante. E aqui, equilíbrio essencial, revisando este ponto, é a harmonização gradual e contínua com a sua diferença, com a sua natureza. É o processo de individuação, de diferenciação constante na visão de Jung, por exemplo. E a oitava lei, que é muito importante, que também tem uma conexão com o exercício da nossa diferença, e eu vou explicar o porquê, propõe o seguinte: dinheiro não dá sentido para a sua vida. É o seu propósito que dará sentido ao dinheiro. Dinheiro
não confere sentido à sua vida. É o seu propósito que dará sentido ao dinheiro. Tem muitas pessoas que acreditam, como eu falei na live anterior, que ter dinheiro é a solução final para todos os problemas ou é o sentido que faltava. E você vai constatar na prática que o dinheiro não confere sentido. Eu vivi isso na prática. Eu estava num extremo e fui para um outro, O né? dinheiro só Por isso que eu sei, amplifica, né? Quem você é. o dinheiro amplifica. O dinheiro ele provoca um efeito expansor da sua realidade interior e um efeito expansor em termos de poder experimentar mais. É aquilo que eu falei na live anterior. Se a sua realidade interior é de medo, você vai ficar mais inseguro com o dinheiro. Se você tem como realidade interior arrogância, você vira um ditador, né? Então entender isso é muito importante, porque a realização ela deve estar atrelada à expressão da abundância. E a única forma do seu propósito, do seu sentido se revelar, olha, e aí é a conexão com o tema de hoje. A única maneira do seu sentido lhe encontrar, porque você não encontra o propósito, é o propósito que lhe encontra, é ele que te acha, você não acha seu propósito, é ele que vai te achar. E o seu propósito só te acha a partir de 2 pontos. Quando você para de buscar o propósito e quando você atinge um grau de sintonia fina consigo mesmo, quando você atinge um grau de harmonização com a sua diferença a um nível tal que o propósito simplesmente se revela sem o menor esforço. Por isso que o exercício do autodesenvolvimento, da espiritualidade, deve estar vinculado à manifestação da abundância, porque a abundância, aí no sentido financeiro, sem a espiritualidade, se torna a sua principal limitação e prisão. Então, com essas 8 leis agora compiladas, sedimentadas, e finalizando essa 8ª parte da live, apresentando este conceito de restauração do equilíbrio essencial, vocês que estão aqui nos assistindo estão de posse de um grupo de informações muito importantes para mudar a realidade. Não é, Flavinho? Olha, realmente essa série de lives, hoje é a última, né, a 8ª live. É muito conhecimento compartilhado aqui com todos vocês. E eu fico muito feliz de estar participando disso, de estar também contribuindo para tudo isso. E as pessoas que tiverem perguntas agora, essa é a hora de fazer, o professor responder. Quem tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa. Agora nós vamos abrir para algumas perguntas. Depois nós vamos falar um pouco sobre este projeto, né, Flavinho? Que nós abrimos hoje, que está sendo realmente incrível. Então, se alguém tiver alguma pergunta, quiser compartilhar aqui conosco, é só postar aqui no chat que nós vamos responder. Como Vamos ver aqui, a Fabi. Como abandonar uma visão preconceituosa de si mesmo por ainda não ter atingido prosperidade financeira? Perfeito. Aí a resposta dela é muito simples, né? Eu vou explicar uma coisa que as pessoas são literalmente viciadas nisso. As pessoas acreditam que para mudar alguma coisa, elas precisam combater o negativo nelas, ou entender o negativo nelas, ou ir além do negativo nelas. Não é? Na verdade, nada disso é necessário. A única coisa que você tem que fazer é fortalecer uma nova visão. E esta nova visão, ela pode ser praticada diariamente através de uma fórmula ou de uma linguagem específica que você desenvolve e aplica em 2 momentos do seu dia para retroalimentar um circuito, um ciclo virtuoso, que é antes de dormir e ao acordar.
não é? Então, Já essa eu acho pegando, muito importante. já pegando o gancho do Alexandre aqui, né, que escreveu: as metalinguagens têm que ser feitas, a oratoria tem que ser feita sempre na segunda pessoa? Sempre na segunda pessoa, por uma razão muito simples. A faculdade crítica no ser humano tende a contestar tudo aquilo que é imposto na primeira pessoa. Tudo aquilo que você fala na primeira pessoa que é contrário à sua realidade imediata, o seu crítico contesta. Se você está vivendo uma situação negativa e você faz uma afirmação positiva, essa afirmação positiva gera uma contraposição com a sua realidade imediata. Porque você está afirmando na primeira pessoa. Quando você, então, desenvolve uma orientação na segunda pessoa, Flávio, você a cada dia. Esta orientação na segunda pessoa vaza a faculdade crítica. O seu crítico não contesta orientações na segunda pessoa. E por que eu coloco aqui o termo orientação? Porque na segunda pessoa não é mais afirmação, é orientação. E nós, desde crianças, fomos educados a partir de orientações e nos acostumamos a seguir orientações. A sua mãe, o seu pai dizia sempre: Flavinho, vai fazer tal coisa. Flavinho, você é assim. Então, nós aprendemos desde cedo a acatar orientações. Então, o crítico não contesta orientação, mas contesta a afirmação. Um outro ponto é que a orientação, ela funciona apenas em um estado adequado. Então, você tem o estado e você tem a linguagem. Se você souber como modular estado e linguagem, você tem aí uma via de acesso direta aos níveis mais profundos da mente que coordenam esses programas que nós queremos transcender. Você não precisa combater o programa, você não precisa limpar crenças limitantes, você não precisa lutar contra o negativo ou ressignificar a crença. É um caminho? É. Ele é o mais funcional? Não. Na minha opinião, é o mais árduo. Ficar limpando crenças, ressignificando o passado. Nada disso é importante. O que você precisa é focar no positivo, focar num futuro alternativo e construir uma linguagem que representa aquele futuro, que representa o novo. Não ficar combatendo ou ressignificando o velho. São linhas distintas. Ressignificar o velho, limpar crenças, despender energia para limpar crenças limitantes, eu coloco entre aspas aqui, porque todas as crenças são limitantes, inclusive as positivas. Porque a natureza de uma crença é limite. A natureza de uma crença é a limitação. Então, todas as crenças são limitantes, inclusive as positivas. Elas estão te limitando em algum nível. Então, a ideia de limpar crenças limitantes é um caminho, na minha opinião, mais árduo. Existem caminhos muito mais fáceis a favor da sua natureza. Agora, é claro, né, Flavinho, que aqui não tem como eu detalhar esses processos. Para isso, nós desenvolvemos um treinamento, né? Uma imersão online, né? Chamado Meta Riqueza. Quer falar um pouco sobre o Meta Riqueza? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o meta-riqueza. O Deixa, meta-riqueza. deixa eu explicar um pouco aqui, professor, que essa Claro. semana, como hoje é uma série de 8 lives, que é a Consciência da Abundância, onde nós falamos de prosperidade, de mudança de realidade, mudança interna, de visão de mundo, para que mudasse. Nessa série de lives, nós entendemos que a única mudança que deve acontecer é dentro de você, voltando para a sua origem, enaltecendo a sua essência, a sua individualidade, a sua diferença, justamente o que o professor falou hoje também nessa live. E durante a semana, durante cada live, as pessoas que tinham interesse em conhecer mais, expandir a visão e o conhecimento sobre esse assunto, essas pessoas entraram no grupo VIP, que na verdade foram 9 grupos. E nós enchemos 9 grupos com pessoas interessadas
do que a gente ia falar, do que a gente ia oferecer, que é justamente o que nós revelamos essa semana, que é a imersão online Meta Riqueza, que é a expansão e o aprofundamento de absolutamente tudo que foi conversado nessas lives em tão pouco tempo. De forma magnífica, o professor compartilhou esse conhecimento, mas ainda superficial, porque não tinha tempo hábil para desenvolver os raciocínios. E na imersão online, Meta Riqueza, são mais de 15 horas de conteúdo focado nisso. Né? E, professor, o que exatamente é a imersão online Meta Riqueza? Então, só para revelar uma coisa que as pessoas não sabem, por que que o termo Meta Riqueza é com 2 T's? Né? Na verdade, o termo meta com T faz referência do radical, né? Faz referência a algo além. Né? Então, meta-riqueza seria algo além, uma riqueza além. Né? E nós aproveitamos essa fonética e construímos o conceito de meta-riqueza com 2 T's, porque meta com 2 T's é um termo da língua Indo-Pali e do Devanagari, que é o idioma sânscrito antigo. Meta com 2 T significa unidade, amorosidade, benevolência. Então, meta-riqueza o conceito é uma riqueza, é a manifestação da abundância gerada a partir de um estado de consciência harmônico, benevolente, amoroso. Por isso, meta-riqueza, tá? Esse é o conceito. É uma riqueza baseada num estado de consciência mais harmônico, mais amoroso, empático, benevolente. Né? Daí o conceito de meta-riqueza. E meta-riqueza é um treinamento online. Um treinamento comportamental, um treinamento psíquico que envolve provocar em você um movimento disruptivo de uma mentalidade viciada, retrógrada e baseada em conceitos que mais te limitam do que te promove. Então, por meio desse treinamento, são mais de 15 horas gravadas, você vai ter acesso a um corpo teórico detalhando mecanismos envolvendo a sua mente, o seu corpo, os teus hormônios e a sua consciência. E esse corpo teórico, ele está todo embasado em uma série de práticas e de experimentos que você irá fazer através de recursos que nós iremos disponibilizar enquanto áudio e frequências, para que você gradualmente, de uma forma comprometida, consiga modificar a estrutura da sua consciência, da sua mente e, consequentemente, do seu cérebro, para que você, então, naturalmente e de forma harmoniosa, abra este campo de abundância na sua vida. Então, basicamente, é um treinamento, digamos assim, multidisciplinar, né? Porque envolve vários campos do saber, né? Esse, disparadamente, é o melhor conteúdo que eu já participei, assim, para mim, no meu ponto de vista. Porque eu acompanhei também diversas formas de evolução, né, dos conteúdos do Betaflix e outras palestras, outras imersões e tal. E realmente, quando eu vivenciei a primeira edição do Neuro Riqueza, que é a versão presencial, era a versão presencial, eu fiquei realmente muito impressionado. Eu te falei várias vezes isso consecutivamente, que eu falei, nossa, eu não tinha noção do quanto ainda tinha para se aprender em relação a isso, a essa mudança de ponto de vista, essa mudança de visão de mundo. Porque já falamos tanto sobre isso, né? Eu já filmei mais de 200 conteúdos para o Betaflix, né? Eu tive contato com tanto material, mas esse realmente foi o mais inovador. E eu entendo que as pessoas, o frenesi que foi causado nos grupos, né, pelas pessoas que estavam lá e que participaram da revelação, né, dessa promoção. Agora eu vou falar um pouco sobre a promoção.
Ô, Flavinho, Acho... só antes de falar da promoção, deixa eu tirar uma dúvida que foi recorrente aqui no chat, que é o Tá. seguinte, deixa eu explicar uma coisa. Tem pessoas perguntando se há uma diferença entre meta-tríade e meta-riqueza. Sim, o meta-riqueza é um treinamento muito mais avançado, muito É, amplo. O meta-tríade é um treinamento muito importante para você dar sim. os primeiros passos. Mas o conteúdo que você vai ter no Meta Riqueza é de um outro nível, né? Muito mais abrangente, muito mais Uhum. completo, Muito mais muito mais avançado avançado. mesmo. É. Porque ele E foi desenvolvido ao longo de vários anos, baseado em tudo que eu apliquei em mim, todas as coisas que eu apliquei em mim, tudo que eu descobri, tudo que me veio em forma de insight, eu fui testando em mim. E aquilo que realmente funcionou, eu fui isolando e fui guardando e fui compondo uma estrutura teórica e prática de processos que realmente funcionam. uhum. Estão perguntando em que plataforma. Ah, não está no Netflix, é algo por fora. É, o Alexandre está perguntando se é acesso limitado. Vou chegar lá, vou explicar tudo agora. Então, nós revelamos a promoção. O valor normal, o valor regular da imersão online Meta Riqueza é R$ 3.390. Só que apenas hoje, né, nós abrimos o carrinho, fizemos a promoção, nós abrimos o carrinho de 9 da manhã, vai ficar aberto até as 10 da noite de hoje. Então, tem basicamente mais uma hora. Nós demos um desconto de 61%. Então, de R$ 3.390, o curso hoje, apenas hoje, amanhã volta para o valor regular. O valor hoje é de R$ 1.297, ou 12 vezes de R$ 129,70. Apenas hoje. Lembrando que amanhã o curso volta para o valor regular dele, que é R$ 3.390. Só que não é só isso. Esse valor, além de ter um desconto de 61%, ele tem muitos bônus, assim, muitos bônus. E um mega bônus que faz parte desse pacote é justamente o treinamento online MetaTriad, que até então era o nosso treinamento mais importante, né? E ainda é, só que uma coisa é complementar a outra. Então nós demos como bônus o treinamento online MetaTriad, que era vendido no valor de R$ 1.597, né? E as pessoas que compraram o MetaTriad e quiserem comprar o Meta Riqueza vão ganhar de bônus e vão ganhar 2 anos a mais de acesso para o Meta Riqueza, para o Meta Triad. Ou seja, o Meta Riqueza ele é 2 anos de acesso e o bônus, que é o Meta Triad, 2 anos. Quem já comprou o Meta Triad ganha mais 2 anos de acesso. Um outro bônus são algumas lives exclusivas para as pessoas que vão estar participando da imersão online. Meta Riqueza. Isso. Vamos E só fazer abrindo cerca de... parênteses, Fabinho, só abrindo parênteses, né, que é importante, as pessoas que entrarem no Meta Riqueza, elas vão ter alguns encontros. E nesses encontros nós vamos poder detalhar, tirar dúvidas e realmente aprofundar bem. Isso. Outro bônus, o terceiro bônus, 3 meses da assinatura do Metaflix, que é a nossa plataforma onde tem 300 e tantas horas de conteúdo selecionado. Vocês conhecem o conteúdo do professor Horácio, então vocês sabem do que eu estou falando. O Metaflix é uma plataforma onde as pessoas encontram todos os temas ali, basicamente, para aprender e modificar também o seu ponto de vista, a sua visão de mundo. Ganhar o quarto bônus, 3 e-books inéditos que ainda não estão sendo vendidos. São e-books exclusivos agora para quem comprar o Neuro Riqueza, o Meta Riqueza, que é A Existência Humana, volume 1, volume 2 e volume 3, que é exclusivo agora para esse momento. O sexto bônus, o combo Oloaves Prosperidade, que é um combo que é vendido por R$ 440, também está ganhando como bônus. Professor, quer explicar um pouco o que são as Oloaves? Sim, então, na verdade, só para voltando um pouquinho, eu escrevi 3 volumes, né, de uma série chamada Existência Humana, e quem fizer a inscrição para o Meta Riqueza vai ganhar em primeira mão esses 3 volumes.
que é a Existência Humana, volume 1, 2 e 3, que são 3 e-books que eu discurso sobre uma série de aspectos voltados à existência humana dentro desse viés espiritualista e consciencial. Qual foi a sua pergunta? Falei em falar sobre... Zoloaves. Tá. A Zoloaves é uma tecnologia que nós desenvolvemos de áudio e vídeo que visa estimular o inconsciente e a mente humana para reformular padrões, né? Então, esse combo voltados para prosperidade é exatamente um combo de 3 holowaves que, usando de uma maneira integrada, estimulam o seu psiquismo, estimulam o seu conceito para que você possa, então, desbloquear esse campo na sua vida. E quem comprar o Meta Riqueza já tiver o combo prosperidade, pode escolher qualquer outro combo de holowaves também. Tem vários temas, então você pode escolher, pode trocar. Um bônus 7, que são várias lives que estão gravadas, que foram de outra época, com o tema, que tem informações também preciosas, também estão lá como bônus. Várias que não acham em lugar nenhum nessas lives. O 8º são diversos exercícios e ativações em áudio. Tem muita coisa. Ali eu nem botei a quantidade que tem, porque tem muitos exercícios. Tem frequência de limpeza, tem a reprogramação, alguma coisa que eu esqueci o nome, Horácio, que está no Meta Riqueza. Então, tem a frequência de dissipação de antimatéria, que é um dos grandes problemas que as pessoas carregam sem sequer imaginar, que dificulta a vida, é a antimatéria que agrega no campo da pessoa. Tem a programação, uma outra programação em áudio com comandos muito específicos, né? E tem uma série de coisas, né, Flavinho? Então, isso aqui é um mega pacote por um valor muito baixo, né? Só o curso principal, a imersão principal, de 3.390 por 1.297, e ainda com todos esses bônus, né? O mega bônus, treinamento online MetaTriad, lives ao vivo, 3 meses de assinatura Metaflix, 3 e-books, Existência Humana, volume 1, 2 e 3, o e-book do livro do professor que já está esgotado na Amazon. Vamos também disponibilizar o e-book Vida Infinita, a versão digital dele, o combo Holowaves Prosperidade, as lives gravadas e diversas ativações e áudios de reprogramação e exercícios e tudo mais. Tudo isso por apenas R$ 1.297. E hoje nós decidimos abrir, porque as vagas todas foram esgotadas hoje, e nós decidimos abrir mais 10 vagas para as pessoas que estão agora aqui na live e que não participaram dos grupos VIP, né, que nós montamos durante a semana, que foram sendo atualizados, e que estão aqui e que têm interesse em se aprofundar nesse tema. É só acessar na bio do professor Horácio o link que tem aqui é o sum.eduz.com. É só clicar nesse link que já vai direto para o checkout, né, e onde tem algumas informações lá de pagamento que pode ser feito em 12 vezes o cartão de crédito. Deixa eu só fazer uma observação. Gente, esse treinamento é para aquelas pessoas que sentem o chamado. Se você é daquela pessoa que faz a seguinte colocação, tem garantia que funciona, esse curso não é para você. Tá? Porque tudo vai envolver o seu comprometimento, a sua dedicação e o seu envolvimento. Quando você compra um remédio na farmácia, você também não tem garantia que vai funcionar. Tá? Então, sente o chamado, olha o que nós estamos disponibilizando de conteúdo para que você possa se desenvolver e mudar a sua vida, né? Isso é muito importante. Inclusive, foi um áudio que eu postei hoje no grupo de boas-vindas das pessoas que compraram o treinamento, falando justamente disso, né? Que o corpo de conhecimento que o professor está transportando para todos nós, para dentro dessa imersão online, mais o foco, mais a sua dedicação, é igual ao resultado que você quer atingir. Então, assim, não tem nenhuma ferramenta que faça o trabalho sozinho.
tudo precisa do seu foco e da sua dedicação. Não estamos falando aqui de esforço, que a gente não defende essa bandeira, né? A gente defende justamente foco e dedicação. Que as pessoas que têm realmente interesse em transformar, em mudar de realidade, expandir a visão de mundo para que alcance a vida próspera e abundante que tanto deseja. Né? Isso, e o que eu posso colocar, né, é que estatisticamente todas as pessoas que se envolveram para valer com uma boa vontade sincera de mudar as suas vidas e aplicaram as técnicas com dedicação, tiveram resultado. Tá? Eles têm resultados realmente... lembra do Leandro, do Rio de Janeiro? Sim, o Leandro é um case de sucesso nosso. Né? Despontando com muito sucesso depois do Meta Riqueza, né, Flavinho? Né? A Patrícia Santos, que está também explodindo aí na sua trajetória, o Leandro. Raquel Lemos. A Raquel Lemos, sim. A Raquel também. Tem uma porção de gente que se beneficiou e que defende essa bandeira, né? que ama falar sobre tudo isso e aprender mais ainda sobre tudo isso. Né? Então, quem tiver interesse, é isso. De 3 mil, vamos aqui, recapitulando rapidinho, de 3.390 por apenas 1.297 ou 12 vezes no cartão de crédito de 129,70. É só acessar o link que está na bio do professor Horácio e a Juliana do suporte também está postando aí direto o link. Então, quem sentir o chamado, vai lá porque não vai se arrepender de estar mais em contato com esse conteúdo que é transformador e que é o que realmente o professor tem de melhor, né? Exatamente. Então, para as pessoas que sentirem o chamado e perceberem que isso ecoou de uma forma importante dentro do seu ser, acesse lá o link na minha bio, fale aqui com a Juliana, que ela está postando aqui os links, e será um prazer tê-los nesse universo do Meta Riqueza conosco. E num futuro próximo, né, Flavinho, quando nós fizermos a versão Meta Riqueza presencial, as pessoas que fizerem o online vai ter também um desconto para participar do presencial, que é uma outra coisa também incrível. Isso aí. E lembrando que o carrinho fica aberto só hoje até às 10 da noite. E são apenas 10 vagas que nós abrimos agora para quem está aqui na live. Ok? Então tá, professor. Gente, um grande abraço. Estaremos juntos novamente semana que vem com novos conteúdos. Eu ainda vou formular qual vai ser, se vai ser uma nova série ou se vai ser um conteúdo pontual. Mas espero vê-los em breve, na próxima semana, com mais conteúdo revolucionário e mais informação para vocês. Um grande abraço. Obrigado, Flavinho. E obrigado, professor. Obrigado a todos. Um beijo. Uma grande semana para todos vocês. Um grande abraço a todos e nos vemos em breve. Nos vemos.